Mortlack ativou seu Kamui e agora nós vamos descobrir se o treinamento do Lancelot realmente valeu a pena. Enquanto Gawain continua sem fazer nada, Tristan agora tem a chance de se redimir pelos pecados que não cometeu, salvando os demônios que lhe odeiam, e Lancelot pode finalmente perder sua invencibilidade. Vamos conversar sobre tudo isso depois da nossa vinheta. E Rosebank até tentou ajudar Percival, lhe pedindo para não aceitar o convite de duelo do Mortlack, pois ela sabia certamente como funcionava a sua magia, que exige o consentimento da pessoa para ser ativada, o que faz sentido, né, dado o seu nome. Porém, apesar de ter um conceito e uma representação visual bem legal, essa magia não me passa a sensação de ser uma habilidade muito poderosa, pois além dela já vem com um limitador desde o início, onde o oponente precisa concordar com o desafio proposto, pois caso não faça o transporte para a arena de duelo, simplesmente não irá acontecer. A habilidade de desligar a magia do oponente seria muito eficaz contra conjuradores, mas esses tipos geralmente são cuidadosos o suficiente para que seja difícil enganá-los e fazê-los concordar com um duelo. Já contra lutadores físicos, tudo que sua magia faz é forçar um duelo mano a mano, o que não dá uma vantagem inerente a Mortlack. Ele ainda perde, né, para qualquer um mais habilidoso ou fisicamente mais forte do que ele, algo que não seria tão difícil de se imaginar, visto que ele é apenas um ser humano normal. E o aparente requisito de ativação também significa que ele efetivamente terá que lutar sem magia, se não conseguir enganar seu oponente. Portanto, ele basicamente luta com uma desvantagem constante, que às vezes se transforma em igualdade de condições. E diante disso, eu acho que seria melhor se houvesse algum tipo de artifício adicional em sua magia que lhe desse vantagem quando estiver ativa. O que nos leva às regras. Mortlack declarou 2 até agora, mas isso não significa que não haja mais, e aposto que elas estão a seu favor de uma forma ou de outra. E algo do qual eu estou suspeitando muito são desses monumentos, pois se isso fosse simplesmente uma arena de matança, não haveria muito sentido para eles. Então é bem provável que eles tenham algo a ver com a lista de regras que Mortlack tem. Talvez uma ferida seja igual à perda de uma coisa, uma memória sobre as pessoas que você carrega. E quanto mais você se machuca, mais memórias, mais pessoas são apagadas da sua vida, o tornando no fim apenas uma casca vazia, desprovida de qualquer memória do que e de quem você ama. E isso já colocaria uma pressão tremenda nesse combate, com uma carga emocional extremamente alta. Já outra opção seria um artefato do caos, que de alguma forma funciona mesmo quando sua magia ou duelo está ativa. De qualquer forma, Mortlack parece ser um oponente feito sob medida para lutar contra Percival neste arco, seja pela conexão que ele tem com o passado do garoto ou pelo treinamento, né, do qual Percival fez com o Lancelot, onde ele coincidentemente teve que superar alguns desafios, enfrentando uma situação em que sua magia é restrita ou inutilizável, exatamente como o desafio que ele enfrenta agora. Mas eu acho que o Mortlack não será um adversário tão impiedoso quanto o Lancelot foi, ou melhor, as personas que ele assumiu. Não que isso seja menos perigoso, pelo contrário. Eu sei que não sabemos quase nada sobre a vida de Mortlack, mas acho que temos, né, uma boa ideia sobre que tipo de homem ele é neste arco até agora.
Ele parece ser mais sensato e menos frio do que Ironside. Sua magia mostra que ele confia em sua habilidade de luta, mas ele não escolhe lutas que não tem certeza se pode vencer. E isso foi visto pela primeira vez durante o arco de Sistana, onde ele recuou com Ironside porque viu o perigo que até então ele imaginava ser um dos pecados capitais representava naquele momento. Ao contrário do Ironside, que não queria recuar. Mortlack até é um homem orgulhoso, mas não muito propenso a se gabar. Ele não é indiferente aos seus companheiros cavaleiros do grupo. Ele foi humilde diante de Gawain. Esse poder gosta de resolver as coisas com diplomacia, ao invés de lutar diretamente. Se for necessário, ele está disposto a deixar seu orgulho de lado e até mesmo recorrer a distrações, truques ou minar a disposição de alguém de lutar com jogos de palavras, como ele fez com Gawain. E mesmo antes disso, ele sabia que algo estava acontecendo com a falsa Rosebank e esperou até o momento certo para atacá-la junto dos seus companheiros. Mortlack pode não estar no mesmo nível do Ironside em termos de poder, mas sem dúvidas é um homem muito astuto e perigoso. E se realmente houverem mais regras, e uma delas estiver relacionada aos ferimentos que apagam suas memórias ou pessoas queridas, eu tenho certeza que Mortlack vai usar muito bem isso ao seu favor. Mas de toda forma, essa luta deve sim terminar com a vitória do Percival. Mas eu espero muito que Mortlack sobreviva, pelo menos até ele conseguir retornar para o Reino Eterno. E devido aos ferimentos causados nessa luta, ele então morrer bem diante dos olhos de Diodora. Ou simplesmente voltar sem ter nenhuma memória mais do seu sobrinho querido. Uma consequência dessa luta e de sua própria magia. E com isso, teríamos aí um Diodora motivado a se vingar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, principalmente o seu próprio irmão, o Percival. Fora que eu tenho uma grande teoria envolvendo Diodora, que pode lhe tornar muito mais importante que o vilão atual, o Rei Arthur. Mas isso eu vou contar para vocês em outro vídeo. E quem diria que Rosebank iria assumir a liderança da batalha e friamente iria transformar os demônios numa besta do caos. Aliás, tirando Mortlack, que ficou um pouco surpreso, os demais Cavaleiros do Caos não demonstraram nenhuma reação ao descobrir que sua companheira estava escondendo deles o fragmento do caixão e que ainda por cima devolveu ele para o inimigo. Será que esse ato não irá ter nenhuma consequência? O que me faz imaginar que talvez Rosebank seja alguém muito mais importante do que a gente imagina. E apesar de ser um ato bem cruel, eu confesso que estou feliz por ver novamente o uso do Cajado do Caos. A Besta da Aliança ou Testamento, como na tradução em inglês, é uma espécie de versão demoníaca da estética usual do Caos. Também aprecio como Nakaba incorporou alguns elementos de Schwartz e sua equipe no design do monstro. E com certeza será interessantíssimo ver o que acontece com essa coisa, já que duvido que os nossos heróis queiram arriscar matar os demônios. Nós já vimos antes com Ordo, avô adotivo de Nassens, que retornou ao normal quando o Cajado do Caos foi destruído. Portanto, acredito que esse será o foco deles, principalmente para o Tristan, pois essa é a sua oportunidade de provar para os demônios o seu caráter e sua força. No entanto, eu acredito que não irá ser nada fácil conseguir esse feito, já que eles terão que conter a besta, que deve ser extremamente poderosa, e enfrentar ao mesmo tempo os Cavaleiros do Caos.
Fora que Rosebank deve possuir uma magia que a torna invisível, a julgar por seu encontro anterior com Percival. E por fim, temos Lancelot versus Nanashi. Ambos parecem muito confiantes em si mesmos, então presumo que será uma luta bastante equilibrada. Esperamos que Nakaba aproveite nessa oportunidade para finalmente nos dar mais informações sobre a magia do Lancelot e, claro, revelar mais do passado nunca antes contado ou mostrado do Nanashi. Será que ele realmente foi um arcanjo? Ou algo talvez até maior do que isso? Bom, eu desconfio que, assim como Rosebank, que o Nanashi é muito mais do que a gente imagina. Mas agora eu quero saber de vocês. O que acharam desse capítulo e o que esperam do capítulo 120? O que vocês esperam ver de cada um desses confrontos? Comentem, vamos continuar conversando agora aí nos comentários, até o lançamento do nosso próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!